Capítulo 19. Religião versus realidade. Vamos começar. Nas discussões que surgiram sobre a fome saciada de 5.000 pessoas, João capítulo 6, Jesus levou suas ideias radicais a níveis profundos ainda mais perturbadores. Ele declarou ser o pão vivo que dava sustento espiritual para um relacionamento vivificante com Deus e também que, para encontrarem a vida eterna, as pessoas precisavam aceitá-lo em sua vida e se alimentar dele. Essa declaração ousada serviu para jogar lenha na fogueira de seus inimigos. A brecha entre Jesus e as autoridades tornou-se um enorme abismo. Muitos judeus comuns juntaram-se aos seus líderes para se opor ao jovem e impetuoso agitador. Até mesmo o entusiasmo de muitos dos amigos de Jesus esfriou. João capítulo 6, verso 66. Tradição versus realidade. Marcos capítulo 7, versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Os fariseus e peritos na lei vieram de Jerusalém com a intenção de expor Jesus e seus seguidores como infratores da lei. A todos os lugares onde ele ia, esses assassinos religiosos estavam por perto, observando. Em um momento clássico de triunfo, viram os discípulos comendo sem a cerimônia elaborada de lavar as mãos, observada por judeus rígidos, confrontaram Jesus sobre essa inconcebível falta de etiqueta e decoro religioso. Não era uma questão de higiene ou de verdadeira espiritualidade, mas de minúcias religiosas excessivamente escrupulosas, legalistas e sem sentido. Nada irritava mais Jesus do que detalhistas religiosos, que não cumpriam o verdadeiro propósito espiritual. É quase possível vê-lo fazendo não com a cabeça em sinal de desgosto. O amor é proclamado. Marcos capítulo 7, versículo 6 a 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Com um tom levemente sarcástico, Jesus pôs o holofote da verdade sobre uma hipocrisia evidente, praticada por esses policiais que se designavam religiosos. Ele citou um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, Marcos, capítulo 7, verso 10, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Para Deus, a violação dessa ordem, em particular, era tão séria, Jesus os fez lembrar que ele determinou a pena de morte para quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Marcos capítulo 7, verso 10, Êxodo capítulo 21, verso 17. Jesus acabou completamente com eles ao expor uma prática comum que violava o mandamento de honrar os pais. A despeito do que dissessem a lei de Deus, as tradições ofereciam uma maneira totalmente lícita de evitar custos com cuidados aos pais. Tudo o que a pessoa tinha de fazer era anunciar aos seus pais que o que ela estava poupando para ajudá-los era corban, uma oferta dedicada a Deus, banida em todas as outras práticas. Significava que isso agora pertencia a Deus e não mais estava disponível para fins não religiosos. A lei de Corban era maravilhosa para o tesouro do templo, mas autorizava ou forçava algumas pessoas a violarem um dos mandamentos mais preciosos de Deus. Jesus chamou-a pelo seu verdadeiro nome: hipocrisia.
e usou-a como exemplo de como os religiosos honram mais tradições inventadas pelo homem do que a lei de Deus. O que outros dizem? Dan McCarthy e Charles Clayton. A tradição do judaísmo da época de Jesus constrangia até cegava. A tradição pode, se não contestada com frequência, levar as pessoas a um sono dogmático confortável, do qual talvez nunca acordem. Um coração puro. Marcos capítulo 7, verso 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Mais tarde, sozinho com seus discípulos, Jesus diz: Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7, versículo 18 a 19. Jesus estava, na verdade, preocupado com o coração de uma pessoa, por isso explicou mais. O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. Déjà vu. Mateus capítulo 15, verso 35 a 37. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e o entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 2 historiadores do Novo Testamento relatam uma segunda ocasião na qual Jesus alimentou uma grande multidão, com uma quantidade pequena de comida. As diferenças entre esse milagre da multiplicação dos alimentos e os 5.000 saciados incluem os seguintes. Desta vez, era de 4.000 homens, a multidão era de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus capítulo 15, verso 38. O cenário era uma região deserta de Decápolis, ao leste da Galiléia. Marcos capítulo 7, verso 31. Uma província com uma população mista de judeus e gentios. Alguns acreditam que o louco libertado a quem Jesus curou ajudou a reunir toda essa multidão. Dessa vez, as pessoas passaram 3 dias sem comida. Marcos capítulo 8, verso 2. A quantidade de pães para dividir agora era de 7 e alguns peixinhos. Mateus capítulo 15, verso 34. Os pedaços que sobraram encheram 7 cestos. Mateus capítulo 15, verso 37. A palavra usada para cesto é diferente desta vez. Os cestos usados para sobras depois que os 5.000 foram alimentados eram alongados e com a boca estreita, dos quais os judeus carregavam comida quando viajavam. Dessa vez, o cesto é o mesmo que aquele usado para ajudar Paulo a escapar sobre o muro de Damasco. Grande, aberto na boca e usado principalmente pelos gentios. A motivação para ambos os milagres foi a compaixão de Cristo pelos famintos. É possível que esse piquenique no deserto incluísse gentios e judeus ao mesmo tempo, um símbolo de que estava chegando o tempo em que os não-judeus seriam incluídos no anúncio do Evangelho. O que outros dizem? Lawrence O. Richards. A necessidade de comida é uma das necessidades humanas mais básicas. Jesus não só estava preocupado com a condição espiritual das pessoas, mas também se moveu de compaixão pela fome física.
Não podemos representar Jesus de forma adequada se nos comovermos apenas com a necessidade de ganhar almas perdidas. Para representarmos Jesus, temos de estar tão preocupados com os que têm fome, os sem-teto e os oprimidos quanto nosso Senhor esteve com a multidão de famintos. Depois que os 4.000 estavam bem alimentados e foram enviados para casa, Jesus e seus discípulos mais uma vez atravessaram o lago de barco, dessa vez na parte mais larga, e aportaram no povoado à margem de Magdala, cidade natal de Maria Madalena, a mulher a quem Jesus expulsou 7 demônios. A dupla é estranha. Os constantes caluniadores de Jesus, os fariseus, estavam à sua espera. Dessa vez, eles se uniram aos saduceus, prova de que mais uma aliança política estranha havia se formado para se opor a ele. Muitas vezes os fariseus apareciam com seus mentores legalistas, os peritos na lei, os escribas. Contudo, para juntar forças com os saduceus, seria preciso um esforço teológico e prático. E com os herodianos ficam 3. O fato de que os fariseus e os saduceus, 2 grupos muito divergentes, puderam juntar forças, mostra como estavam decididos a se livrar de Jesus. Na verdade, essa estranha dupla teológica foi unida pelos herodianos, um partido político com pouco interesse em teologia. De volta ao barco que cruzava a Galiléia, agora a caminho de Betsaida, na praia ao norte, Jesus refletiu sobre o confronto mais recente com a conspiração que se formava contra ele e alertou seus discípulos sobre a união dos 3 grupos. Vendo pessoas que parecem árvores andando. Marcos, capítulo 8, verso 22 a 24. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Quando o barco chegou a Betsaida, alguém trouxe um cego pedindo que Jesus tocasse nele. Jesus levou-o para fora do povoado e cuspiu nos olhos do homem. Os historiadores do Novo Testamento contam que Jesus usou a saliva em um processo de cura 3 vezes. 1. Para soltar o empecilho da fala, Marcos capítulo 7, verso 33. 2. Para restaurar a visão de um cego de nascença, João capítulo 9, verso 6. 3. Para restaurar a visão deste cego, Marcos capítulo 8, verso 23. As pessoas no passado achavam que a saliva humana tinha propriedades de cura. Sabemos que a saliva por si só não pode fazer um cego ver, mas Jesus a usou com o intuito de estimular a fé do homem para receber a cura. Esse foi o único milagre realizado por Jesus que aconteceu em 2 estágios. No primeiro estágio, depois do primeiro toque de Jesus, o homem diz: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Marcos capítulo 8, verso 24. No segundo estágio, depois do segundo toque de Jesus, a Bíblia relata: Sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Resumo do capítulo. Os inimigos de Jesus o acusaram de deixar seus discípulos comerem sem lavar as mãos, uma lavagem cerimonial determinada pela tradição. Ele usou essas acusações contra eles, mostrando como as tradições criadas pelo homem estavam forçando as pessoas a violarem a lei de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1 a 3. Os alimentos, declarou Jesus, não tem nada a ver com a pureza espiritual de uma pessoa. O que importa é o que está no coração de cada um. Um coração cheio de pecado só pode se expressar no pecado exterior. O alimento não é uma questão espiritual. Todos os alimentos são cerimonialmente puros. Marcos capítulo 7, verso 14 a 23. Ao retornar da Fenícia para a Galiléia, Jesus realizou muitos milagres de cura, e ao realizar novamente o milagre de alimentar milhares de pessoas, satisfez a fome de uma multidão usando uma pequena quantidade de comida.
Marcos capítulo 7, verso 31. As forças religiosas e políticas que estavam se organizando contra Jesus começaram a se consolidar, reunindo grupos divergentes cujo único vínculo era não aceitá-lo como Messias. Ele advertiu seus discípulos a cuidarem para não deixar que seus pensamentos fossem corrompidos por este grupo. Marcos capítulo 8, do verso 10 a 12. Questões para estudo. 1. Qual era a principal objeção de Jesus às tradições dos fariseus e peritos na lei? De que eles a chamou? Os fariseus e peritos na lei anularam a autoridade da palavra de Deus. Jesus chamou-os de hipócritas. 2. Como a ideia de impuro apresentada por Jesus é diferente da dos fariseus? Jesus exige que a pessoa lide com seu coração sujo, o pecado no íntimo. Os fariseus contentavam-se com a limpeza cerimonial, exterior, ritual, religiosa. Quem eram os 3 grupos que estavam formando uma aliança contra Jesus? Fariseus, saduceus e herodianos. 4. Lixe as 3 vezes em que Jesus usou saliva para realizar o milagre de cura. Jesus usou saliva em 3 milagres de cura, curando um problema na fala, curando cegos em 2 ocasiões diferentes. Parte 4. Volte-se para a cruz. Capítulo 20. Estrada para o Messiado e para o discipulado. Vamos começar. 5 dos 12 discípulos começaram a passar a maior parte do tempo com o controverso Jesus, desde o dia em que João Batista o apresentou como Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, verso 36. Essa foi a primeira vez que um deles conheceu Jesus. Mas, naquele primeiro dia, eles confessaram crer em algumas coisas surpreendentes sobre ele. Achamos o Messias, André disse a Pedro. João, capítulo 1, verso 41. Filipe disse a Natanael que ele acreditava que Jesus era aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. João, capítulo 1, verso 45. Quando conheceu Jesus, Natanael disse: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João, capítulo 1, verso 49. Logo depois, eles realmente perceberam o que estavam dizendo? Ou estavam apenas repetindo coisas que seu mentor João Batista dissera? Todo o significado das palavras, na verdade, só foi assimilado quando eles passaram mais de 3 anos e tiveram algumas experiências maravilhosas com Jesus. Mas ao longo do caminho, houve sinais de que a fé desses homens estavam dominando com mais força os seus corações. Quem sou eu? Mateus, capítulo 16, verso 13 a 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro falou primeiro. Pedro sempre fazia isso. Ao que parecia, era a combinação de uma língua rápida, a capacidade de sentir o consenso do grupo, porque ninguém discutia quando ele respondia por todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, verso 16. Cristo e Messias são a mesma palavra no grego e no hebraico, respectivamente. Ambas significam ungido, untado com azeite de oliva, símbolo de autoridade para reinar, ministrar ou profetizar. Jesus é Rei, o Salvador e Rei escolhido por Deus. Filho do Deus vivo. Jesus dizia ser enviado por Deus e que Deus era seu Pai. Seus seguidores chegaram a reconhecer seu relacionamento especial com Deus como sendo único, o Filho e a expressão de Deus, de um modo que nenhum outro é. O milagre da fé. Mateus, capítulo 16, verso 17. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro e os outros disseram essas palavras antes disso soar assim. Qual é a diferença dessa vez? Dessa vez, a declaração de fé de Pedro expressou uma convicção plantada no fundo de seu coração
sua mente e seu espírito pelo próprio Deus. Tal fé é um dom, até podemos dizer um milagre, o milagre sobre o qual o movimento de Cristo está edificado. Rede de relacionamentos nas pedras. Mateus, capítulo 16, verso 18 a 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a primeira vez que se registra a menção de Jesus à igreja. Ele não estava se referindo ao desenvolvimento de uma organização ou instituição, mas à nova sociedade de pessoas que criam nele. A nova forma que o movimento de Jesus assumiria. Uma nova rede de relacionamentos com os seus seguidores comprometidos na essência. Alguns acharam que Jesus estivesse dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Na verdade, a pedra sólida sobre a qual a igreja está edificada não é nada senão o próprio Jesus Cristo. Pedro e os outros apóstolos estão entre as primeiras pedras lançadas no fundamento, mas o fundamento é Cristo. Guarde segredo. Mateus capítulo 16, versículo 20. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eles se convenceram de que ele era o Messias, mas, por mais real que fosse essa convicção, sua compreensão era muito falha. Seus sonhos para o reino não levavam em consideração a cruz. Jesus não poderia contar que criassem esperanças inoportunas de um conquistador que mandaria os romanos para dentro do mar, quando o programa de Deus pedia primeiro uma conquista espiritual que exigia a morte do Messias. Se não entendesse seu testemunho, só resultaria em convertidos desiludidos. O destino da condição do Salvador. Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e do mestre da lei, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Antes que pudessem falar ao mundo sobre o messiado de Jesus, eles tinham de confessar a necessidade de sua condição de Salvador. Jesus voltou-se para a cruz de maneira calculada e intencional. Mateus, Marcos e Lucas incluem a expressão "era necessário que", quando descrevem o que ele lhes disse sobre sua morte iminente. A palavra original para essa expressão é dei, que significa obrigação legal ou moral. É usada 100 vezes no Novo Testamento para indicar a necessidade imposta pela vontade de Deus. Jesus acreditava que a rejeição, a morte e a ressurreição eram seu destino. O que outros dizem? Robert E. Coleman. Sua vida, a de Jesus, estava determinada por seu objetivo. Tudo o que ele fez e disse contribuiu para o propósito maior da sua vida. Nem por um instante, Jesus se esqueceu da sua meta. Nada foi por acaso na sua vida. Não houve energia desperdiçada, não houve conversa fiada. Ele estava tratando dos assuntos de Deus. Ele viveu, morreu e ressuscitou de acordo com o plano. Como um general, traçando sua estratégia para a batalha, o Filho de Deus calculou a vitória. Avaliando cada alternativa e cada fator variável na experiência humana, ele elaborou um plano que não falharia. Diga que não é assim. No registro de Mateus, Pedro, que havia acabado de fazer a impressionante confissão de fé em Jesus como Messias, deixou Jesus de lado e começou a repreendê-lo por falar sobre rejeição e morte. Que contraste! Tal ideia era incompatível com o conceito de messiado que Pedro trazia. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus, capítulo 16, verso 22. Jesus virou-se e ficou olhando para seus discípulos. Ele falou rispidamente com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Você não está olhando para as coisas pela perspectiva de Deus, mas pela do homem. Paráfrase de Mateus, capítulo 16, verso 23. A estrada do discipulado. Mateus, capítulo 16, verso 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Essas palavras foram para todos, discípulos a quem pensassem se tornar discípulo. O chamado ao discipulado não traz cláusulas em letras minúsculas que exigem uma lupa para serem lidas. Os seguidores de Jesus devem saber em quem estão se envolvendo. Sofrimento e morte durante o cumprimento da vontade de Deus faziam parte do destino de Jesus como Messias. A necessidade da cruz aplica-se com a mesma certeza aos seguidores como ao seu líder. Siga Jesus e você se verá pegando sua cruz diariamente e marchando ao lado dele pela estrada da autonegação, renunciar aos próprios planos e propriedades para se comprometer com a vontade de Deus. E da crucificação, que é a identificação com Jesus, disposto a enfrentar a rejeição, o sofrimento e a morte. A glória do Filho. Mateus, capítulo 17, verso 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao alto deste monte para orar. Lucas, capítulo 9, verso 28. Eles provavelmente passaram a noite ali. Teria levado o dia todo para chegar ao topo e Lucas diz que os discípulos estavam dominados pelo sono. Enquanto Jesus orava, seu rosto e suas vestes começaram a resplandecer. E isso descreve que ele foi transfigurado. 2 homens a quem eles intuitivamente reconheceram como Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Moisés tirou os israelitas da escravidão no Egito e os levou ao Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo. Elias foi um profeta enviado por Deus para confrontar o rei perverso e os adoradores de ídolos em uma competição que pediu fogo do céu. Lucas, em seu relato, conta que os 2 históricos heróis da fé conversaram. Eles falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas, capítulo 9, verso 31. A supremacia do Filho. A luz que brilhava como o sol despertou os discípulos adormecidos. Seus olhos saltaram diante da visão ofuscante de Jesus como nunca o haviam visto. Moisés e Elias se deleitaram com o brilho de Jesus. Cercado pelo brilho que tinha uma intensidade da luz do sol, uma lâmpada de 40 watts apareceu sobre a cabeça criativa de Pedro. Ele teve uma ideia cujo brilho ele tinha certeza de que era igual ao da visão que estava tendo. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. 3 santuários para as 3 figuras importantes. Que ideia brilhante! Ele não sabia o que estava dizendo. Lucas, com grande discernimento, acrescenta-se ao se referir a Pedro. Ouçam e acalmem-se. Lucas, capítulo 9, verso 34 a 35. Enquanto ele e Pedro estavam falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido. Ouçam. Mateus diz que ao ouvirem a voz, Pedro, Tiago e João, aterrorizados, caíram no chão com o rosto em terra. Enquanto estava ali, com medo de olhar, Jesus tocou neles e pediu que eles se levantassem e não tivessem medo. Quando tiveram coragem suficiente para dar uma espiada, Jesus foi achado só. É proibido se vangloriar. Mais uma vez, Jesus pediu aos 3 que só contassem a alguém o que havia visto depois de sua ressurreição. Seria um segredo difícil de guardar. A dificuldade de guardarem para si mesmo essa experiência no alto do monte pode ter contribuído para alguns dos incidentes que aconteceram depois que eles desceram de lá. Incidentes que podem ter sido causados por orgulho espiritual. Vocês podem vencer todos eles. Mateus, capítulo 17, verso 14 a 16.
Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. A cena era caótica. Embora Jesus tenha lhes dado autoridade para lidar com espíritos malignos, e eles tenham tido certo êxito nesse sentido, os 9 apóstolos que esperavam no vale não conseguiram lidar com este. O jovem Messias assumiu o comando e, a despeito da atmosfera de constrangimento, dúvida e pânico, ele repreendeu o demônio. Com certa histrionice, ato intencional, violento em seu último intento, o espírito deixou o menino em paz. Mais tarde, em particular, Jesus disse aos discípulos que as pessoas podem ser libertadas de alguns tipos de espíritos malignos somente por meio de um processo que incluía oração e jejum por parte de quem a está ajudando espiritualmente. Imposto do templo. Mateus, capítulo 17, verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Jesus e os seus homens voltaram a Cafarnaum ainda em tempo de se envolverem no mundo sórdido dos impostos. Os coletores de impostos do templo estavam na cidade. Eles pegaram Pedro e perguntaram sobre o imposto do templo. Há uma chance muito boa de esses homens, parte do sistema religioso contrário a Jesus, estarem esperando que a resposta fosse não, e isso lhes daria outro motivo para acusar Jesus. Pedro levou o assunto a Jesus, que o transformou em uma oportunidade de ensino, dando a Pedro 2 coisas. Primeiro, ficar livre da obrigação do velho sistema religioso, substituindo-o pelo relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, com base na fé. E segundo, ter algo para dar que fosse provido por Deus. Seguindo a instrução de Jesus, Pedro foi ao mar e lançou o anzol e a linha. Um peixe mordeu a isca e Pedro enrolou a linha. Na boca do peixe estavam 4 dracmas, suficiente para pagar o imposto do templo de Jesus e de Pedro. Chamando-os de filhos do reino, Jesus mostrou que seus seguidores estavam livres da obrigação de pagar o imposto do templo. O templo fazia parte do velho sistema religioso. No novo sistema, o templo fica obsoleto. Por outro lado, os filhos do reino também estavam livres para pagar o imposto do templo, se quisessem por amor aos contemporâneos judeus, que de outra forma poderiam se sentir ofendidos. Rei da montanha. Marcos, capítulo 9, verso 33 e 35. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. O jogo muito infantil chamado Rei da Montanha surgiu entre os 12 na estrada de Cafarnaum. Egos feridos reagiram à arrogância espiritual com ciúmes e atitudes defensivas. O resultado foi aquela mistura viril de vaidades, comentários mordazes e um desafio espiritual do tipo: Você consegue superar isso? No qual as pessoas religiosas se envolvem quando têm o ego ameaçado ou estão lutando para ganhar posição na ordem hierárquica. Como ser grande no reino? Mateus, capítulo 18, verso 2 e 4. Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Não é surpresa alguma ler que ele pegou uma criança e a colocou no meio daquele círculo inflado de pescadores fortes, coletores de impostos e zelotes. Diz a tradição que a criança era filho de Pedro, que ao crescer tornou-se Inácio de Antioquia, mártir e influente escritor cristão no início do século II d.C. Os queixos contraídos visivelmente relaxaram na presença do pequenino.
Jesus usou a criança como uma lição prática para ensinar aos futuros líderes da igreja princípios importantes de autêntica excelência espiritual. O que outros dizem? Peter Marshall. Pedimos que dês a cada um de nós aquela fé pueril, aquela simplicidade mental que se dispõe a pôr de lado todo o egotismo e toda a presunção, que reconhece a vaidade pelo que ela é, um espetáculo vazio, que sabe que somos incapazes de ter os pensamentos de Deus, que se dispõe a ser humilde novamente. A nova matemática do perdão. Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Os rabinos ensinavam que não se deveria perdoar mais de 3 vezes. Pedro estava pronto para ir além disso. 7 vezes era muito na mente de Pedro. A resposta de Jesus mostrou que é infindável o número de vezes do perdão que se deve estender ao outro. A parábola do servo impiedoso, a qual Jesus contou logo depois dessa declaração impressionante, ensina pelo menos 2 coisas importantes sobre o perdão. Devemos perdoar para sermos perdoados, e a pessoa que se recusa a perdoar sofrerá por ser impiedosa. O que outros dizem? Gayle Ervin. Talvez Jesus estivesse nos dizendo que nosso desejo de perdoar deveria ser maior que a capacidade de alguém pecar contra nós. Resumo do capítulo. Jesus perguntou aos seus 12 discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro, respondendo pelo restante, disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse a Pedro que Deus lhe dera esse discernimento e que sua igreja seria edificada sobre a realidade que ele havia acabado de confessar. Mateus, capítulo 16, verso 13 a 20. Então Jesus revelou aos seus seguidores que seu destino pessoal, para o qual ele logo seguiria, incluía rejeição e execução por parte das autoridades, e depois disso ele ressuscitaria dos mortos. Para seus discípulos, a estrada que estava pela frente também incluía autonegação, uma cruz pessoal que cada um deles carregaria todos os dias e, em seguida, a mesma trilha básica na qual ele estava. Jesus levou consigo 3 discípulos até o alto de um monte, onde ele foi visivelmente transformado diante deles, tornando-se tão radiante quanto o sol. Com ele apareceram Elias e Moisés, conversando com ele sobre o calvário que ele tinha pela frente. Descendo o monte, Jesus e os 3 foram surpreendidos por um pai desesperado com um filho endemoniado, a quem os discípulos de Jesus não conseguiram ajudar. Depois de repreendê-los pela falta de fé, Jesus expulsou o demônio e ensinou-lhes que a autonegação e a oração muitas vezes era a única maneira de libertar as pessoas desses espíritos malignos. Uma discussão infantil surgiu entre os 12 quanto a quem era mais importante no reino. Usando uma criança como exemplo, Jesus ensinou-lhes a natureza da verdadeira grandeza, culminando a uma mensagem importante sobre o perdão. Questões para estudo. 1. De onde vem o discernimento que Pedro expressou em sua confissão? De acordo com as palavras de Jesus, o que não poderia prevalecer contra a igreja edificada nessa verdade? Deus deu a Pedro sua revelação sobre quem é Jesus. As portas do Hade, lugar dos mortos, não prevalecerão contra a igreja edificada na convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 2. Do que Jesus chamou Pedro quando ele tentou fazê-lo parar de falar sobre sua morte? O que ele diz que havia de errado com a perspectiva de Pedro? 2. Jesus chamou Pedro de Satanás quando Pedro lhe pediu para parar de falar sobre sua morte. Pedro não estava vendo as coisas pela perspectiva de Deus, mas pelo ponto de vista humano. 3. Quais foram os 2 personagens do Antigo Testamento que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração? Cite 2 possíveis razões para essa experiência vivida pelos discípulos. Moisés e Elias apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. As razões para os discípulos terem essa experiência podem ter incluído: 1. A confirmação visual de que Jesus era o que eles haviam confessado ser.
2. O incentivo depois da revelação de Jesus sobre o preço do discipulado. 3. O ensino de carregar a cruz não diminui a majestade de Cristo nem a nós. 4. Afirmar a supremacia de Cristo sobre a lei e os profetas do Antigo Testamento. Para Jesus, a transfiguração era 1. A reafirmação da aprovação de Deus. 2. O novo foco no objetivo de sua missão. E 3. O incentivo para a aprovação que estava por vir. 4. Quantas vezes Jesus disse que Pedro deveria perdoar alguém que lhe havia feito mal? O que ele queria dizer? Jesus disse a Pedro que perdoasse 77 vezes quem lhe tivesse feito mal. Algumas traduções incluem a NVI dizem 70 vezes 7. Nunca devemos deixar de perdoar.